iniciar os trabalhos. Bom, a gente está chegando aqui à nossa quarta e última aula da disciplina, né, gestão operacional. Hoje a gente depois das 20 horas, a gente finaliza também a quarta e última aula da disciplina redes cooperativas. E aí, com isso, o curso também, a gente já vai entrando aí numa reta final, aí, sabe? Da pós-graduação. Então, parabenizar todos que chegaram aqui até agora, né? Eu sei que não é fácil, é uma luta grande conciliar um curso desse com a formação em serviço, né? Ontem a gente até teve uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação e isso foi algo bem mencionado lá, dessa característica e desse esforço e dessa ciência por parte da Secretaria em função dessa situação, entendeu? Então, assim, daí vem a necessidade da gente promover aí adequações, adaptações para atender os alunos, mas desejo a você, Carol, a finalização aí da disciplina, uma boa aula, um bom trabalho. Peço desculpas por não ter imagem hoje, porque meu computador resolveu não reconhecer a minha câmera e não consegui resolver isso aqui até agora. Mas, enfim, vamos seguindo. Show de bola, Alessandro. Boa noite a todos, queridíssimos e queridíssimas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 3/6, última aula da disciplina de gestão operacional. Eu agradeço ao Alessandro pela introdução, pelo momento introdutório, sem problemas em relação à câmera, aqueles que estão me cumprimentando e nos cumprimentando aqui via chat. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, uma honra, sinto-me grata durante as nossas terças-feiras. E hoje não será diferente. Eu irei projetar agora a minha apresentação para vocês. Saliento que os meus slides estão atualizadíssimos e disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Eu já publiquei para vocês. Caso queiram, fiquem à vontade para abri-la comigo. E eu estarei projetando. Como estou somente com uma tela, estarei com a visualização desta tela. Portanto, fiquem à vontade para mandar as mensagens via chat. E vamos passar a nossa programação de finalização para hoje. Vamos lá. Finalização da nossa disciplina específica de gestão operacional. Estou projetando a minha tela, vai aparecer agora para vocês. Já está aparecendo. Só um instante. Ok. Vou colocar minha apresentação novamente. Agora sim. Vamos lá, então. Então, hoje, 13/6, aula 04, última aula da disciplina de gestão operacional. Nós iremos trabalhar hoje um pouquinho da parte que envolve as páginas 129 a 190. Eu vou fazer um fechamento e um adendo acerca da finalização da aula passada e essa passagem para esses tópicos e essas temáticas contidas nas páginas do livro da disciplina 129 a 190. Então, quais são os nossos objetivos hoje? Desenvolver essa compreensão sobre o controle operacional e os sistemas de avaliação e essa correlação existente. Analisar os sistemas de avaliação como sistemas de informação para o controle operacional, ferramentas de controle também, e conhecer os sistemas de avaliação relevantes dentro da nossa temática, perspectiva e limitação de tempo. Sendo assim, seguindo adiante, nós iremos também rememorar um pouquinho sobre gestão de carga e capacidade, como eu disse. Eu irei voltar um pouquinho introdutoriamente, bem rapidamente também, e incisivamente em gestão de carga e capacidade. No que diz respeito às etapas de avaliação e controle, que compreendem as aulas também de hoje. Vamos, se tudo der certo, fazer uma atividade interativa daqui a pouco.
E vou fazer, ao finalizar a aula, o detalhamento do Fórum 4 e alguns adendos acerca da atividade aplicada. Desta forma, voltando um pouquinho e fazendo uma rememoração com a nossa última aula, a aula de uma semana atrás, nós estávamos falando sobre gestão, sobre gerenciamento e sobre a gestão de carga e de capacidade ou de capacidade de carga. E o autor, a autora do caderno didático foi muito feliz quando trouxe para a gente esse gerenciamento, esse gerir para o gestor público, quanto gestor em suas atividades, em suas atribuições, como algo importante, relevante durante o processo de desenvolvimento e de execução operacional e de execução da gestão que é chamada operacional. Então, qual que é esse gerenciamento? O que é gerenciar? Então, operacionalmente, a autora fala para a gente que esse gerenciamento envolve a resolução de problemas que ocorrem no dia a dia, é algo corriqueiro, que ocorre na execução dos processos e dos projetos. Então, vale observar que vimos acerca de processos e projetos, a diferenciação das expressões, a aplicabilidade disso no seu dia a dia, que viabilizam a prestação de serviços públicos, implementando as soluções escolhidas. Isso é gerenciar. Para isto, você está desenvolvendo as competências contidas nessa pós-graduação, vislumbrando uma prática profissional gerencial em sua atividade pública, efetiva, assertiva e eficaz. E a autora também traz o gerenciamento por problemas, que é gerenciar a prestação de serviços públicos no nível operacional. Significa o quê? O que é isso na prática? Resolver problemas, E aí, muitas vezes, os alunos falam assim, prof, mas problema a gente tem na vida pessoal. Não, gente. Olha só, resolução de problemas é uma soft skills. É uma competência para o presente e para o futuro. Os problemas fazem parte do cotidiano profissional. E o gerenciamento por problemas envolve aplicar a expressão gerenciar dentro da resolução dos problemas ocasionados e que surgem no dia a dia. Identificando e implementando aí a solução mais adequada ao contexto das ações operacionais, implementadas por meio de processos e de projetos. Então, a autora traz para a gente esses conceitos, eu achei interessante a gente rememorar, uma vez que faz parte da sua prática, do seu dia a dia, quanto servidor público. E aí a autora também traz para a gente uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, e é uma ferramenta muito difundida, muito conhecida, é uma ferramenta amplamente disseminada, que é o 5W2Hs. Então eu deixo aqui a sugestão também de leitura e complementar, adicional ao seu estudo posterior, que versa acerca do 5W2Hs, que é um plano de ação. Então, o que representa 5W2Hs? Um plano de ação. Então, para gerenciamento de problemas, para o planejamento de resoluções, para o dia a dia também, quanto gestor público, eu sugiro essa ferramenta que foi apresentada, inclusive, no material didático, no caderno didático, que traz à tona para a gente 5 expressões aí, iniciadas pela letra W, na linguagem, na língua inglesa, em que nós temos aí as respostas para o que, onde, porquê, quando e quem. E o 2Hs representando aí 2 expressões, 2 perguntas aí originárias da língua inglesa, que, traduzidas para a gente, representam como e quanto custa. Então, a resposta, com a definição de cada ação para a resolução dos problemas, se dão, na verdade, através dessa ferramenta que é o plano de ação. Então, é uma ferramenta, eu deixo para vocês, aqueles que já conhecem, maravilha, os que não conhecem, passem a conhecer, uma ferramenta muito bacana, efetiva e resolutiva, também aplicável na gestão pública. Seguindo, então, essa ferramenta auxilia no gerenciamento e na resolução de problemas. Eu estou agora também rememorando um pouquinho sobre
a temática do finalzinho da aula passada, que é a gestão de carga e de capacidade. Né? Quando a gente estava tratando a aula da semana passada, nós estávamos tratando o planejamento e a execução do ciclo PEAC. Então, nós já vimos o controle. Inicialmente, a primeira variável estudada por nós foi o controle. Posteriormente, nós viemos aí com o planejamento e com a execução. Dentro da execução, projeto e processo. Dentro do planejamento, gestão de carga e de capacidade. E hoje nós vamos trabalhar a avaliação, né? Que é essa variável intermediária e que é muito confundida também com o controle. Mas ainda no planejamento, nós estamos falando de carga e de capacidade. Estamos pensando também a questão do que é a capacidade. Então, semana passada eu falei para vocês, gente, essa palavra capacidade é uma palavra muito presente na nossa vida, né? A gente utiliza essa expressão para estabelecer, né, que este funcionário não tem capacidade para realizar uma tarefa, que a capacidade dessa represa está muito baixa para esta época do ano, que o hospital XYZ tem uma capacidade de atendimento limitada, por exemplo, que devemos fazer alguns ajustes de capacidade. Tudo isso a gente trabalha no nosso dia a dia, a gente utiliza dessas expressões no nosso dia a dia. Nós também trabalhamos a capacidade quanto à qualidade. Por exemplo, aqui, no exemplo 1, a capacidade ou qualidade de uma norma de esclarecer como deve ser processado o atendimento de pedidos que chegaram fora do prazo fixado. É, a título de exemplo, a utilização da capacidade quanto qualidade. Nós temos no exemplo 2 a capacidade quanto volume, né? Então, olha só, a capacidade, o volume de atendimentos emergenciais de um hospital público. Ou seja, o volume em termos de limitação, traduzindo aí a capacidade de atendimento desse hospital. Ou seja, é uma expressão utilizada no nosso dia a dia e passível de utilização no seu processo gerencial quanto gestor público. Quando nós falamos de carga, né, carga é o volume, ou a qualidade também. Então, dentro da expressão carga, nós temos também as variáveis volume e qualidade, que são exigidos de um conjunto de recursos e meios para a operação dos processos e dos projetos que atendem às demandas de um serviço público. Então, carga também traz duas variáveis. E olha só o exemplo 1. A carga ou volume exigido para atender aos estudantes da região é muito superior à capacidade disponível nas escolas existentes. E no exemplo 2, tendo carga com a variável qualidade, a carga de muitas reexecuções não pode ser considerada problema apenas para os servidores públicos. Os solicitantes também devem ser considerados nas nossas análises. Então, só cumprindo aí a nossa promessa, a minha promessa para vocês de voltar e fazer um adendo nesse último tópico que passamos semana passada bem rapidamente, nós fechamos aqui essa parte de carga e capacidade. E adentrando já, aproveitando a deixa para a gente já adentrar nos sistemas de avaliação, como sistemas de informação para o controle operacional, que é a temática efetiva presente para a aula vigente, nós vamos falar especificamente agora da etapa do ciclo PEAC que envolve a avaliação. E para a gente rememorar, né, nós precisamos entender a avaliação como um processo, né, uma etapa, uma variável do ciclo de gestão, conhecido como PEAC, aplicável à gestão pública, como uma etapa de fiscalização. Essa é uma etapa de monitoramento. É uma etapa que vislumbra a preparação a partir da obtenção, da produção de informações para a execução do controle, para que haja um processo de aprendizagem após a execução de um procedimento, de um processo, de um programa, por exemplo. Então, aqui, queridos e queridas, nós estamos falando de uma etapa, de uma variável que é extremamente relevante dentro do ciclo PEAC e que vem trazer à tona esse monitoramento, essa fiscalização, né? A preparação, o fomento mesmo das informações
para que as decisões sejam tomadas, para que o controle seja executado e para que o processo de aprendizado ocorra em relação a tudo que foi trabalhado, produzido, executado em todo o ciclo, em toda operação. Então, essa é uma etapa que pode ser entendida como um sistema de informação SI. Então, sistema de informação SI, né? O SI vem representar a sigla que intitula-se Sistema de Informação para apoio às decisões da etapa de controle. Como eu disse, vem fomentar, vem preparar a última etapa, que é o controle. Então, as organizações, a autora traz para a gente, né, que funcionam como sistemas de informação, e aí nós temos várias teorias na área da administração que trazem à tona as organizações como sistemas abertos, né, e até nós temos também no material, no caderno didático, essa ponderação muito bacana, muito rica, riquíssima, na verdade, que traz para a gente a teoria contingencial, que traz para a gente essa troca entre organizações internamente com o externo. É uma troca sistêmica, é uma relação de produção e troca de informações sistêmicas, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Com as organizações públicas não é diferente. Então, o conceito de sistemas de informação traz para a gente aí, a partir de Loudon e Loudon, trouxeram aí um conceito muito apropriado e técnico, que definem SI, ou sistemas de informação, como um conjunto de componentes interrelacionados, correlacionados, trabalhando juntos para quê? Com a finalidade de coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com o objetivo de auxiliar, de proporcionar um embasamento para quê? Para a sua decisão quanto gestor público, né? Eu costumo falar que a gestão ela evoluiu. Sabe, gente, nós tínhamos uma gestão muito intuitiva ao longo do tempo. E essa gestão ela foi eliminada pela informação. Então, aquele negócio de, eu acho, eu senti, prof. Senti que eu tenho que tomar essa decisão, prof. Me veio uma luz, prof, me iluminou. O céu se abriu e eu senti ali. Eu tive uma visão do que eu devo fazer. Ou seja, eu tive um instinto. Eu tive um impulso. Nós não podemos mais fazer gestão assim. Nós temos que fazer gestão paupados, embasados nas informações. Por quê? As informações nos asseguram correr menores riscos. Como assim? Gente, toda decisão envolve o risco. Seja ela profissional, seja ela pessoal. É o que eu chamo de custo de oportunidade, né? Você toma uma decisão em detrimento de outra decisão. É sempre assim. No ambiente profissional não é diferente. A grande questão é que você, quanto gestor público, precisa se utilizar das informações para tomar decisões mais embasadas, mais seguras, mais racionais, mais efetivas. A informação, ela traz consistência. Ela traz para o gestor público o caminho, o direcionamento, a orientação. Então, está aí a diferença, está aí a mudança de mindset, a mudança de mentalidade, quando utilizamos de sistemas de informação para embasar nossas decisões na prática operacional. Mas falando assim, é muito lindo, né, gente? É lindo demais. Reflita aí, por favor, se não é lindo. Só que na prática, nós vamos ver agora várias limitações que nós temos com estes sistemas, e nós já até falamos disso nas últimas aulas, quando o assunto é gestão pública e sistemas voltados para a gestão pública. Então, eu também gosto muito de ser realista e racional, né? Porque uma coisa é uma gestão privada, uma coisa é uma SAP, uma ERP, né? Uma coisa é um SAD, que é um sistema de apoio à tomada de decisões. Outra coisa, né, gente, é outro sistema voltado ali para
informações que são públicas, né? Informações que são sigilosas também, informações que trazem à tona uma prestação de contas. É diferente. É por isso que você está aqui se preparando e se aperfeiçoando em relação a esse conhecimento. E desta forma, seguindo, nós podemos observar as seguintes categorias de subsistemas de informação nas organizações, né? Nós temos sistemas de serviços públicos por elas prestados, de processos e de projetos usados para atender aos diversos públicos usuários em suas necessidades, e os das macroatividades que compõem os processos a pedidos, programados e híbridos. Nós vimos isso na última aula. E dos respectivos projetos executores e transformadores, vimos também nas últimas aulas. Então, nós estamos falando de serviços em si, processos e projetos, vimos também na última aula, e de ações, né? Macroatividades são as ações executadas em loco, né? Na ponta, na execução, e que trazem à tona as características aí dos processos a pedidos, programados, híbridos e projetos executores e transformadores. Nós temos sistemas para tudo isso. Esta questão é necessária, já que os mecanismos e instrumentos de avaliação, eles podem se apresentar, né? Ora, como organizações, é exemplo das controladorias. Nós temos também os processos de auditoria, né? Que são processos presentes dentro da prestação de contas, que é sinônimo, semelhante aí à prestação de contas, quando a gente está trabalhando com a gestão operacional. E sem a visão sistêmica dos fluxos informacionais, ou seja, do fluxo que percorre, que utilizam-se das informações na sua realidade laboral, no seu dia a dia, corremos o risco. E aí a grande questão, e eu acredito que seja uma dor, né? Quando eu falo uma dor, gente, não é um sofrimento, não, viu? É uma limitação mesmo desses softwares que são utilizados na gestão pública, né? Então, corremos o risco de implementar softwares, sistemas, aplicativos de apoio aos trabalhos de forma pontual e setorializada, o que torna difícil e às vezes impossível a integração, a comunicação desses sistemas, pela grandiosidade, pela quantidade de colaboradores, pela integração das informações com outros sistemas. Tudo isso, a integração de tudo isso, gera algo oneroso, moroso, demorado e complexo. Então, esta também é uma dor. E muitas vezes também nós temos alguns problemas, né? Algumas outras dores também comumente presentes na vida dos gestores públicos, que são, dentre outras coisas, um instante, uma grande indagação, né? Uma grande pergunta, que é os sistemas de informação, eles estão sendo capazes de atender com qualidade as demandas dos gestores operacionais na gestão pública contemporânea? Então, eu vou deixar essa pergunta para que você reflita, para que você pense. Qual que é a resposta, né? Será que sim? Será que hoje nós temos sistemas dentro da gestão pública que apresentam-se realmente eficazes, eficientes à sua demanda na ponta? Ou a sua demanda gerencial, juntamente com a sua equipe e o seu corpo de servidores? Então, a própria autora traz a indagação, mas ela já responde também. E eu acredito que você vai compartilhar com o mesmo pensamento, né? Que é o seguinte: nossa, aquele sistema é tão bacana, aquele sistema é tão legal, mas não funciona na prática, né? Eu tenho certeza que vocês já sentiram essa dor. Na prática, não funciona, prof. Na prática, prof, não é eficaz. Na prática, a gente não consegue aprender. Nós ficamos aí, acho que a Alessandro compartilhou com a gente, nós ficamos aí, ele compartilhou, né? Uma luta para implementar um sistema X, para aprender. Então, nós temos muitas limitações, principalmente também em relação a essa operacionalização adequada a uma gestão pública que precisa ser contemporânea, que precisa ser atual.
Então, nós estamos na era da informação, mas às vezes o sistema trava. Aí, como assim? É um negócio complexo. É um negócio contraditório, vocês concordam? Como que estamos utilizando um software que é teoricamente algo inovador, mas esse software, ele não é eficaz, ele não funciona, ele trava. Na hora que eu preciso dele, ele para. Alguém está sentindo essa dor aí? Então, infelizmente, temos muito a caminhar dentro da gestão pública em relação aos sistemas de informação. E outro adendo que eu vou fazer é em relação à resistência das pessoas à mudança, né? Prof, para com isso, você vai voltar a bater nessa tecla? Eu vou, gente, porque é mindset, é uma questão de mentalidade, mindset de crescimento. O que é isso? Gente, para além, né, de uma restrição, digamos que sistêmica mesmo, de implementação de um sistema, todo sistema, quando vai ser implementado, há uma morosidade, há uma dificuldade, a gente sabe disso, há um processo. Né? Eu trabalho isso também em sistemas de informação e tecnologia da informação, com os meus alunos do ensino superior. Mas agora eu quero falar para vocês de uma resistência também humana, de algo nosso também, que às vezes é fácil, né? Colocar o problema é o sistema. Travou, bugou, né? Parou tudo, Carol. Olha, gente, muitas vezes nós não estamos abertos, né? E eu costumo falar que o problema técnico, ele é mais resolvível do que um problema de mindset, de comportamento. Então, sabe aquela história da Gabriela? Aquela música? Eu nasci assim, sou assim, vou ser para sempre assim. Meu nome é Gabriela, isso não existe mais. Isso foi uma novela, né? Há um tempo atrás, não assisti, mas conheço a história, conheço a música, e não se aplica à nossa realidade, aos novos tempos, à modernidade da gestão pública. Então, nós também precisamos nos abrir. Não estou colocando a responsabilidade em vocês, tá, gente? Estou apresentando duas limitações ou mais, vocês vão trazer mais aí para nós. Uma de mindset, né? Uma resistência cultural nossa, quanto seres humanos mesmo, né? Uma resistência ao novo, de adaptação, de aprendizagem, e também uma limitação técnica, que é o sistema trava, o sistema não é efetivo, o sistema não é integrado, o sistema só executa uma ação, não executa algo complementar que facilitaria e ajudaria na ponta dentro da gestão operacional. E nós temos, então, dentro dessa perspectiva, é que as consequências, é que as decisões com um sistema não funcional, né, e não eficaz, as consequências disso é aquilo que eu falei agora, né? São as decisões tomadas de forma intuitiva, que é aquilo que não é racional, que é aquilo, gente, que não tem embasamento, que é aquilo que, eu senti, pensei, nossa, eu estava com um feeling naquele dia, sabe? Eu vejo muita gente falando isso não existe. O cara, mas você não acredita no que eu sinto? Gente, eu acredito demais no que você sente, pode ter certeza. Mas nós precisamos da informação, né? Então, nós precisamos de informações completas. Então, as decisões, quando elas são tomadas de forma intuitiva, provavelmente, porque foram baseadas em informações incompletas, defasadas ou inadequadas, incompatíveis com a sua realidade, né? O que compromete a qualidade da prestação do serviço dentro da gestão pública, comprometendo, consequentemente, a chegada disso na ponta, no beneficiário. Então, nós temos também, por outro lado, a possibilidade de que os gestores operacionais também não estejam aproveitando ao máximo as potencialidades dos sistemas de informação existentes, né? Que às vezes revelam um problema que eu falei agora, de mindset, de abertura, uma dificuldade estrutural mesmo. Todos nós temos com o novo, né? Uma barreira inicial, mas que precisamos romper, precisamos avançar, precisamos seguir e nos adaptar. E olha só, para a nossa conclusão, levando em consideração o que tratamos aqui, nós podemos afirmar que para os sistemas de avaliação na gestão operacional pública, só para a gente rememorar, quando a gente está falando de SI, nós estamos falando de instrumentos para a utilização da variável avaliação do ciclo de gestão, PEAC.
Então, falei assim, bem tranquilamente, para que você entenda em que momento nós estamos dessa disciplina, que é a nossa finalização, para que isso, né, para que esses sistemas dentro da gestão operacional se tornem efetivos como fornecedores de insumos informacionais ao controle operacional, ou seja, para que haja preparação para a execução da próxima etapa, que é o controle. E são necessários que esses produtos sejam estudados, desenhados, né, em relação, gente, às demandas existentes. Por que está aqui desenhados e estudados? Porque a autora apresenta para a gente também alguns problemas com essa galera, né, produtora de sistemas de informação, essa galera da tecnologia da informação. Ah, Carol, vamos terceirizar o problema? Não, não é terceirizar o problema, né? É mostrar para vocês que deve ser necessário também um direcionamento, um desenho desse sistema para melhor lhe atender quanto gestor operacional. E quem faz a programação e o desenho desse sistema é essa galera da tecnologia da informação. Então tem que ser um trabalho conjunto, sabe? É um trabalho de desenho conjunto do gestor com aquele que programa em si. Carol, isso é uma viagem, é uma utopia, isso não vai acontecer. Seria o melhor dos mundos, seria o ideal quando a gente está falando de sistemas de informação, tá bom? Nós temos alguns mecanismos e instrumentos para avaliação das ações operacionais, alguns instrumentos de controle interno. O material traz para a gente o SINCOV, né, que é um tipo aí, né, um sistema de controle interno para a prestação de contas de convênio. Essa prestação específica se mostra interessante, porque envolve esforços de vários ministérios e a utilização desse aplicativo, que é o SICONV, desculpa. Então, esse é o exemplo utilizado aí como um instrumento de avaliação para controle interno, como software, um aplicativo, né, integrando aí procedimentos operacionais para a contratação de serviços via convênios, com instrumentos de controle interno e a prestação de contas. Depois vocês me contem aí quem trabalha com esse sisteminha. E nós temos o instrumento do controle interno também, como um exemplo, em que nós podemos afirmar que a prestação de contas se configura como um instrumento constitucional. Né? Nós até falamos de prestação de contas nas últimas aulas também, podendo ser entendida como a aplicação do processo de gerenciamento de informação programada, conforme nós temos aí na lei de número 8.443, de 16 de julho de 1992, que vem estabelecer relativamente a tomada e prestação de contas e suas especificidades. Prof, eu tenho que decorar a lei? Eu tenho que decorar a data da lei. Quanto gestor público, é importante você ter o embasamento e o conhecimento da existência legal. E é claro, né, gente, conhecimento nunca é demais, sempre é agregador, ninguém tira, ninguém lhe rouba, ninguém, né, tira isso de você. Resumindo agora, e para a gente ir para a nossa atividade interativa e preparatória até para a minha avaliação online, nós vimos que na administração pública, sistemas de avaliação, quase sempre denominados de sistemas de controle, que a autora traz para a gente uma confusão. Não, na verdade, não é nem uma confusão, não, né? Uma dificuldade de separação em termos de terminologia, né, de conceito das etapas de avaliação e controle, porque elas realmente são muito parecidas, e a autora até fala para a gente que há uma linha tênue que divide aí, né, e especifica cada um desses termos, dessas variáveis do ciclo PA, que é avaliação e controle, que traz para a gente aí, né, algumas diferenciações em que a avaliação é o monitoramento, e nós temos os sistemas de informação como instrumentos para esse monitoramento, para favorecer estrategicamente essa fiscalização, esse acompanhamento. É claro que isso em tese, na prática nós vimos as limitações. Eu mostrei para vocês agora as limitações, né, e as dificuldades que nós temos com esses sistemas, e às vezes alguns até inapropriados para a realidade de quem está executando a gestão operacional e as operações na ponta com os beneficiários. Mas nós sabemos que são instrumentos da variável avaliação, como trabalhamos agora. E nós temos também
o controle, que vai se utilizar desse monitoramento, dessas informações para a tomada de decisões efetivas e também efetivas e assertivas, tá, gente? E também para o processo de aprendizado. São muito parecidas essas duas etapas, mas são diferentes, tá bom? É claro que nós não podemos deixar de citar o cunho administrativo e legal dessa disciplina. Não se esqueçam, gente, nós não estamos falando de algo da cabeça da prof. Carol. Há um embasamento, uma estrutura, um arcabouço legal normativo complexo, né? Que embasa também essa sistematização informacional para a gestão pública. Não se esqueçam disso. Ok? Agora, nós vamos fazer uma atividadezinha interativa da seguinte forma. Olha só, fica ligadinho aqui. Deixa eu só interromper o compartilhamento, só para eu verificar se vocês estão coladinhos com o prof. Ferramenta maravilhosa, né, Sebastião? Com certeza. 5W2Hs, eu falo que é embasamento para qualquer projeto. Qualquer projeto, faça ali, trace ali, até para a vida pessoal, né? Traçando o 5W2H, você tem melhor direcionamento, melhor visibilidade, né? Você consegue imaginar, pensar, se estruturar melhor. E olha só, como vai funcionar essa atividade aqui? Eu vou, mais uma vez, colocar um linkzinho aqui no chat e eu quero contar com a sua preciosa participação, seu engajamento. Então, eu vou colocar um linkzinho, você vai entrar no link. O link vai te encaminhar para uma caixa e nessa caixa você vai colocar seu nome, tá? Após inserir o seu nome, você será encaminhado para um quiz. Prof, o que é isso? Para que isso? Gente, nós temos uma avaliação online em andamento, né? Que estará em andamento posteriormente. E esse quiz rápido vai te auxiliar no desenvolvimento também dessa avaliação online. É uma espécie de revisão zona que nós vamos fazer agora da grande maioria aí do que trabalhamos dentro desse conteúdo. Bom, última ponderação. Nós temos um ranking ao final para sabermos aí primeiro, segundo e terceiro lugar. E na minha tela estará sendo projetada a pergunta e as alternativas. Mas na sua tela do seu, né, na tela do seu smartphone ou do seu computador, irá aparecer somente o símbolo geográfico e a cor, né? Se triângulo quadrado, se triângulo vermelho, quadrado azul, vai aparecer aí para você somente o símbolo da alternativa que estará na minha tela. Ô, gente, ficou claro ou ficou confuso demais? Viajei aqui, eu deu para entender. Se sim, coloca um ok no chat para mim, por favor. Deu para entender aí? Podem ir colocando. Então, bora, Mário. Obrigada pelos joinhas. Então, bora. Obrigada, Mariane. Obrigada, Sebastião. Estou colocando o link aqui. Clica no link, coloca seu nome, aguarde na minha tela a projeção da pergunta, esteja atento às figuras geométricas e às cores referentes às alternativas. Prometo que serei breve. O link já está no chat. O link já está no chat. Postei algumas vezes aqui o link no chat. Você vai fazer a gentileza de acessar o link, entrar como participante com o seu nome e aguardar a liberação do quiz, do game. Bora de game, galera. Vai lá. O link já está no chat. Isabel já entrou. Tem uma galera acessando aqui. Estou gostando de ver. Vou projetando aqui para vocês agorinha. Estou projetando ainda. Agora sim. Vai aparecer na sua tela a minha projeção. Já está aparecendo. Nós temos alguns competidores assíduos, super competitivos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para rolar também, tá? Para te preparar. Nós temos a Alessandra, Aline, André Luiz, Andréia Alves, Claudilene Denis, Claudilene Terezinha, Elisiane, Elma, Gisele da Costa, Helenice,
Isabel, Juliana, Leonardo, Mariane, Mônica, Nica, Poliana, Raquel, Renata, Sebastião, Gessi, Serjão, Silma, e mais gente, deixa eu chegar aqui, Nica, Elma, Andréia, deixa eu ver quem mais que eu não citei, Willer, Pau, Juliana, Claudilene, já falei, Claudilene, Vânia, Helenice, vamos lá, deixa eu ver se todos já estão aqui. Vou aguardar mais um minutinho. Nós já temos 27 participantes, estão faltando alguns ainda. Eu vou aguardar mais um minuto, tá? Para vocês acessarem a ferramenta. Acessem, por favor. Tem mais gente entrando, tem uma galera entrando. Magna, Aline Maia, Nick Wesley, Carla. Pessoal acessando o quiz. Vamos lá, né? Vamos de preparatório para avaliação online. Quero ver essa galera aqui, ó, gabaritando a minha avaliação online. Vamos lá, 31 participantes, faltam poucos ainda. Faltam alguns, tá? Voltando aqui para minha tela. Vou aguardar só mais um minutinho. Ok? Mário acessou, Márcio. Pessoal, em virtude do tempo, eu vou iniciar o nosso quiz. Então, não se esqueçam, na minha tela aqui para você, vai aparecer a pergunta. Serão 3 perguntas breves, com cronômetro de 30 segundos para que você responda. Vai aparecer aqui na minha tela a pergunta e as alternativas. Na sua tela vai aparecer somente as alternativas, então estejam atentos, ok? Então, vamos lá. Vou liberar agora o game, o quiz. Atenção total. Competidores estão prontos? É com vocês. Vamos lá. Controle no ciclo PA que representa o quê, gente? ...20 segundos. ...10 segundos, está na tela para vocês. Controle representa monitoramento, execução de atividades, aprendizado ou metas e objetivos. Vamos ver? Gente, olha só, o controle no ciclo PA que representa aprendizagem. Não confunda controle com avaliação, por favor. Querem ver o ranking? Vamos ver? Olha só, Mário, André Luiz e Val no pódio, primeiro, segundo e terceiro lugares. Eu vou seguir adiante para a próxima questão. Atenção total. Liberado. O planejamento no ciclo PA que representa. O que representa? Está na tela, dá uma olhadinha e marque a sua resposta. Olha só! Gente, vamos lá. Então, vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha, né? O planejamento no ciclo PA, que de uma forma resumida, porque nós trabalhamos isso detalhadamente, incisivamente, desde a primeira aula, e na aula passada nós vimos também o planejamento com a gestão de carga e de capacidade, prosseguimos hoje com isso, finalizamos hoje. Traz à tona a definição aí, de uma forma resumida, tá, gente? Sintética, a definição de objetivos e metas, tá bom? Olha só, vamos ver o ranking. Gente, não houve modificação nesse ranking. Nós estamos em primeiro, Mário, segundo, André Luiz e terceiro, Alessandra. Vamos seguir? Vamos ver se alguma coisa muda agora? Vamos lá. Última perguntinha para vocês. Atenção total. Vamos lá. Avaliação no ciclo PA que representa.
Gente, nós vimos agora, né? Acabamos de trabalhar a avaliação hoje. Isso daí não vale ninguém errar. Não é passível de erro. Vamos lá. Gente, avaliação, falei tanto, né? Monitoramento, fiscalização, acompanhamento. Beleza? Não se esqueçam disso. Vamos ver esse ranking final? Essa eu quero ver. Atenção, atenção, atenção. No pódio, terceiro lugar, Mário. Segundo, Alessandra. Primeiro, Leonardo. Parabéns aos competidores, aos demais competidores. O ranking completo está na tela. Parabéns a vocês. Rankingzito na tela. Muito bem. Primeiro lugar, Leonardo. Segundo, Alessandra. Terceiro, Mário. Parabéns aos nossos competidores e ao nosso pódio. Fechando aqui agora para vocês, tá? Só finalizar a minha projeção. Só um instante. Parando a nossa apresentação. Eita, agora sim. Pessoal, legal, né? Só para a gente dar uma revisada. Você que gostou do quiz, coloca aí, gente. Gostei, prof, não gostei, não consegui acompanhar. Legal, top, coloca aí no chat. Deixa a sua ponderação, né? Deixa a sua percepção, isso é agregador com toda certeza. E eu vou me utilizar desses últimos 4 minutos, prometo que vou parar de falar em alguns segundos, tá bom? Para falar um pouquinho com vocês, para a gente finalizar com chave de ouro, vou falar um pouquinho do Fórum 4, beleza? Eu sei que houve aí, né, uma questãozinha em relação ao Fórum 3, eu fiz as correções já, e agradeço ao Alessandro o apoio aí, tá bom? E em relação ao Fórum 4, qual que é, né, a ponderação? O que eu estou querendo extrair de vocês? Eu quero saber de vocês, né, a partir do que nós estudamos nesse último momento, das páginas 129 a 190, a sua visão acerca da relevância de se administrar as informações das organizações públicas. Ou seja, isso é relevante? Sistemas de informação, eles são úteis? É claro que eles possuem limitações, nós falamos aqui, mas na sua percepção, no seu dia a dia, na sua experiência prática, o que você pode trazer para a gente dessa relevância? Qual é a sua visão em relação à relevância desses sistemas, da administração, da utilização dessas informações nas organizações públicas e para as organizações públicas? Então, é esse o tópico principal do Fórum 4. Os critérios de avaliação já são conhecidos por vocês, né? A participação no fórum, com a resposta ao conteúdo pedido com pertinência, coerência, coesão. A participação comentando incisivamente, gente, ativamente, né? As postagens dos colegas com respeito, coerência, coesão. E uma presença ativa. O que é uma presença ativa? Várias participações no fórum. Eu trouxe também um adendo acerca da atividade aplicada, né? Eu deixei uma atividade aplicada para vocês, que traz aí, eu solicito de vocês uma pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa aplicada? É uma pesquisa que tem uma aplicação prática. Qual que é a aplicação prática dessa pesquisa, né? É a apresentação do conceito e da importância do CIAF, CIAFEM e do SIGPLAN. Ok? Está presente conceito e importância. E eu deixei também os critérios de avaliação que devem ser seguidos e já estão passíveis de visualização por vocês. Eu finalizo aqui a disciplina de gestão operacional com vocês, com gratidão. Eu agradeço a participação, eu agradeço o engajamento. Eu agradeço ao Instituto Federal pela oportunidade, Instituto Federal do Norte de Minas pela oportunidade. Eu agradeço a vocês pela parceria, né? Sempre ativos, sempre engajados. Quero agradecer a presteza e disponibilidade sempre muito ativa do Alessandro. Quero agradecer também a coordenação do curso de pós-graduação na figura do Waddington. E quero disponibilizar para vocês meu Instagram, @carol.marlene.3, fiquem à vontade, lá eu coloco um pouquinho também da minha perspectiva e atuação profissional. Aqui o meu
Bitmoji, né? O meu emoji para vocês. Cumprimento a todos, agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso na carreira de vocês e finalizo aqui a disciplina de gestão operacional. Carol, a gente só tem a agradecer, quer dizer, a manifestação dos alunos está aí, eu acho que pelo seu empenho, por trazer coisas novas, por estar tentando trazer sempre uma dinâmica diferente, né, no ambiente virtual aqui, tornar a aula cada vez mais dinâmica e sem deixar de perder a essência e a seriedade do tema, tá? É isso, eu acho que quando a gente aborda a questão de sistemas de informação, né, vem todo um contexto aí da informatização no serviço público, mas também dessa presença da informática no ambiente educacional, e aqui a gente está lidando com isso dentro do ambiente virtual, e é entender que os sistemas não são feitos apenas de máquinas, né? Quer dizer, tem pessoas, tem sentimentos, tem demandas que surgem, né? E a gente lida com isso o tempo inteiro. Quer dizer, quando a gente lida em administração pública, eu tenho uma caderneta aqui que eu acho que eu devo ter umas, sei lá, seguramente umas 30 senhas diferentes, porque de tantos sistemas que a gente lida no nosso dia a dia. E a gente tem procurado, pelo menos aqui no Instituto, a gente tem feito um trabalho de criar bases de conhecimento para fazer roteiros mesmo de trabalhar nesses sistemas para que não fique muito perdido, sabe? Mas é um desafio muito grande, mas a gestão operacional está aí para ajudar nesse sentido. Eu espero e tenho certeza que para os alunos foi um momento assim, de reflexão bastante interessante. A gente não tem como apresentar uma receita de bolo, faça desse jeito e vai dar certo, mas a partir do conhecimento, a partir dessa discussão que você proporcionou aqui e dessa construção aí coletiva com os alunos, é que a gente espera que eles saiam dessa disciplina e saiam da pós-graduação mais preparados, com um poder de reflexão maior, com abertura de horizontes, de repente procurando aí um mestrado, um doutorado, e se aperfeiçoar cada vez mais, no sentido de uma melhoria de qualidade de vida enquanto participante de uma administração pública e melhoria também da prestação de serviço, que é muito importante para a população, seja enquanto professor, seja enquanto técnico administrativo, envolvido aí nesse sistema de ensino, que é a educação estadual. Então, mais uma vez, te agradeço, em nome do Instituto Federal do Norte de Minas, e a gente fica à disposição. Deixa aberto aí para você e para os alunos. E quanto à lista de presença, eu fiquei aqui envolvido com a aula, esqueci de postar, mas eu vou postar no chat para vocês e vai estar lá na sala virtual para quem não conseguiu pegar, tá bom? Boa noite, pessoal. Quero agradecer a professora Carol aí também por esses momentos que com certeza foram bem frutíferos e com didática ótima. Só vou reafirmar o que os alunos falaram aí, né? Aula maravilhosa, com muito conteúdo, a professora dominando bastante o conteúdo, facilitando essa transmissão aí do conhecimento, e isso é muito bom para todos nós, né? Para quem assiste, para quem vai assistir essas aulas depois também. Então, professora Carol, muito obrigado, e se Deus quiser, futuramente teremos outras oportunidades e queremos contar com a presença sua aí nesses novos projetos, tá bom? Muito obrigado. Que alegria, gente, eu me sinto honrada, de verdade, quero agradecer aqueles que comentaram aqui no chat, que gostaram, né, do game. Alessandro postou aqui, viu, gente, a lista de presença. Falei para você, Alessandro. Postou aqui, eu quero agradecer Gisele, obrigada pela ponderação, Valdivina, obrigada, Gisele, Elma, André Luiz, Vânia, Mário Sérgio, que palavras aconchegantes, obrigada, viu, Mário Sérgio, me sinto honrada, muito feliz mesmo.
Poliana, Emília, Silvane, Raquel, Júlio Henrique. Eu quero muito agradecer a vocês pela oportunidade, agradeço também ao Waddington, me coloco à disposição e agradeço ao Alessandro também. Tem mais algumas ponderações aqui. Isabel, obrigada. Anati, obrigada. Claudilene, Mônica, Juliana, Sebastião, obrigada, queridíssimo. Obrigada, Carla. Obrigada a todos, viu, gente? Leonardo, obrigada, Mário. Fico muito feliz. Gisele também. Muitíssimo obrigada. Fico muito feliz de verdade. Gratidão é o que resume pelo aprendizado, pelo momento. Com toda certeza, aprendi muito mais do que vocês nesse momento de ensino e aprendizagem. Agradeço muitíssimo mais uma vez. Carol, e é um elogio dos alunos aí qualificados, porque todos são educadores, tá? Vivem aí no dia a dia da educação estadual, então, assim, de certa forma, é um elogio de um público qualificado aí para estar referendando aí o seu trabalho, tá? Parabéns. E aí, como o Adson falou, esperamos aí revê-la em outros projetos aí que a gente vai executar, tá? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Os alunos ficam, você despede da gente aqui, né, infelizmente, mas os alunos ficam com a gente aí para a próxima aula, que a gente vai estar finalizando mais uma disciplina hoje, nessa trilha aí de formação que a gente está caminhando aí junto com eles, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez, um forte abraço, uma excelente noite, tchau, tchau. Beijo no coração, com Deus.